Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para fazer a correção dos nossos exercícios do capítulo 14 da apostila 2, a água e os seres vivos, das páginas 325 a 331. A água e os seres vivos, página 325. Aqui são aquelas perguntas que todo capítulo tem na primeira página, aonde tem a imagem, e aqui é a imagem de um camelo na nossa primeira página, na 325, e aí ele fez algumas perguntas relacionadas ao camelo. Eu fiz as minhas respostas pessoais aqui. Lógico que eu fui pesquisar para dar algo mais detalhado para vocês, mas vocês poderiam ter respondido com as palavras de vocês. Não precisa ser igual à minha resposta que está aqui, tá bem? Então vamos lá. Primeira, alguns zoológicos no Brasil possuem camelos, animais caracterizados por suas duas corcovas. Você já viu algum camelo de perto? Eu coloquei que não, porque eu fui no zoológico já faz tanto tempo que eu não me lembro se eu vi o camelo, se eu não vi, certo? Então eu respondi a minha pessoal aqui que não. 2. Como o camelo consegue sobreviver em ambiente tão inóspitos quanto os desertos da Ásia? Aí eu pesquisei para mim saber, tá bom? Esses animais conseguem sobreviver de 2 a 3 semanas sem beber água, obtendo recursos nutricionais desta gordura armazenada e evitando a perda de água pela transpiração. Também produzem urina muito concentrada e fezes bem secas. Além disso, toleram a elevação da temperatura corporal em até 6 graus Celsius. Nós falamos isso na aula. Quando os mamíferos, em geral, toleram um aumento de 3 graus Celsius. 3. Como esse animal consegue sobreviver a altas temperaturas e passar dias sem beber água, sendo essa uma substância tão fundamental à vida? Uma das diversas adaptações surpreendentes dos camelos e de outros mamíferos em ambientes quentes é a sua capacidade de resfriar seus cérebros. Enquanto grande parte do corpo consegue tolerar aumentos de curto prazo na temperatura, o cérebro não consegue. O camelo desenvolveu um arranjo de veias e artérias que auxilia na solução deste problema. À medida que o animal respira, as veias ao lado da longa cavidade nasal são resfriadas por meio da evaporação do vapor de água. As veias que transportam o sangue refinado em seguida dirigem-se à parte de trás da cabeça do camelo, onde passam próximos às artérias, que fornecem sangue para o cérebro. Embora o sangue não se misture entre as veias e as artérias, ocorre uma troca de calor entre dois vasos. Isso resfria o sangue arterial antes que ele atinja o cérebro e o mantém vários graus mais frio do que o restante do corpo. Lógico que eu também fui pesquisar sobre isso, tá bom? Então, como eu disse, a resposta de vocês não tinha que estar dessa forma. A minha está bem técnica aqui, o que realmente acontece. A de vocês poderiam fazer de uma forma mais simples. Atividade 1 da página 328. A quantidade de água varia durante o desenvolvimento dos frutos, podendo até determinar o grau de maturação, amadurecimento, dos frutos com base na sua quantidade de água.
Quanto menos água tem o fruto, mais maduro ele é. Portanto, conhecendo-se a quantidade de água presente no fruto, cientistas conseguem evidências para sugerir aos agricultores o melhor momento para a colheita. A mamona é muito utilizada na produção de medicamentos, como o óleo de rícino, que é extraído de suas sementes, e adubos. Contudo, sua maior utilização ocorre na produção de biocombustíveis. Para saber a melhor época da colheita, cientistas coletaram 600 quilogramas de frutos de mamona. Veja a tabela com a variação de massa de frutos verdes, pouco maduros, maduros e secos, muito maduros, antes e após o processo de secagem. Aqui, ó, massa inicial antes da secagem, por quilo. Frutos verdes, 600 quilogramas. Frutos maduros, 600 quilogramas. Fruto seco, 600 quilogramas. Massa inicial antes da secagem. Massa final após a secagem em quilogramas. Frutos verdes, 150. Maduros, 300. Frutos secos, 450. Letra A. Nos círculos abaixo, para cada estágio do fruto, pinte de vermelho a quantidade de massa dos frutos sem água e de azul a quantidade de água vaporizada na secagem. Para isso, encontre a porcentagem correspondente da massa final em relação à massa inicial. Primeira bolinha do fruto verde, segunda bolinha do fruto maduro e a terceira bolinha é dos frutos secos. Tá? Ó, então, vamos lá. Frutos verdes. Tá? Aqui, a gente tem 150 quilogramas e 450 quilogramas. Ó, com listras diagonais, indicamos as quantidades que devem ser pintadas em vermelho e com bolinhas, os quadrantes que devem ser coloridos em azul. Então, quer dizer, aqui em azul, no verde, ó, em azul a gente tem 450 gramas e 150 no verde. Se a gente fizer a soma desses dois, ó, 0, 5 mais 5, 10, 4 mais 1, 5 e mais 1, 6, que era os 600 quilogramas de quando ele tinha em verde, tá? Depois, frutos maduros. A gente tem meio a meio. Tem metade tá em vermelho e a outra metade está em quê? Em azul. Agora, os frutos secos. Eu tenho 450 gramas, que está aqui, que está em vermelho, e 150 gramas, que é o em azul. Ao contrário desse, tá vendo? Ó, aqui, quando ele era verde, eu tinha mais em azul e só um em vermelho. Quando ele já ficou seco, eu já tenho mais em vermelho e só um em azul. B. Organize os frutos em ordem crescente conforme a quantidade de água. Ordem crescente. Primeiro vem o quê? Os frutos secos, depois os maduros e depois os verdes. Quem tem mais quantidade de água aqui, não é isso? Ó, os frutos secos, depois os maduros e depois o verde. Tá em ordem crescente. Ordem crescente é o que, gente? Do menor para o maior. Lógico, quando fala seco, ele já vai ter o quê? Menos água. Quando ele está maduro, ele tem um pouco de água. Quando ele está verde, ele vai ter o quê? Muita água ainda. Continuando. Atividade 2 da página 332. Que mudança de estado físico a água sofreu na imaginação de Calvin? A água passou do estado sólido para o líquido, fusão,
E aqui, vocês tinham que observar a historinha em quadrinho que tem lá na apostila para que vocês conseguissem responder a essas questões, tá bom? B. Qual mudança de estado físico deveria acontecer para que a imaginação de Calvin ele voltar ao normal? Calvin acredita que deveria entrar em um congelador para passar a água do estado líquido para o sólido, que é a solidificação. C. O que realmente está acontecendo com Calvin para ele imaginar essa situação? Como o pai de Calvin afirma, ele tinha bebido muita água, por isso deveria estar com a bexiga cheia de urina, precisando esvaziá-la. D. Quais funções da água estavam sendo desempenhadas no corpo de Calvin na situação retratada nesta tirinha? Justifique. A água estava desempenhando 2 papéis: o do solvente e o de ajuda na eliminação dos resíduos. A água atua como solvente, pois na imaginação do Calvin, ela cita a água dissolvida todo sólido do seu corpo. Ela também atua no papel de eliminar resíduos, pois Calvin está com a bexiga cheia de urina, líquido produzido a partir da filtração do sangue, realizada pelos rins. Essa função é responsável pela eliminação de resíduos tóxicos ao organismos, que são dissolvidos em água. Bem, pessoal, esse nosso capítulo era bem curtinho, nós tínhamos mais que fazer a interpretação daquela tirinha que foi dada, certo? E observando aquela tirinha, responder as perguntas. Eu sempre digo para vocês o seguinte: as respostas não têm que estar igual às minhas palavras, que nem eu respondi aqui. Vocês respondem com as palavras de vocês. Aqui eu uso algumas partes técnicas para poder explicar para vocês. Então, vocês, baseando na minha resposta, vocês conseguem saber se vocês responderam corretamente ou não. Porém, se você respondeu e não tem certeza se a sua resposta está correta ou não, você pode me mandar sua resposta no e-mail e me perguntar. Eu vou ler e eu vou te responder se ela está correta ou não, aonde você precisa arrumar, o que você precisa acrescentar, o que você poderia tirar, que nem a gente fazia lá na sala de aula, tá bom? Lembrando novamente que esse é o nosso caminho para as nossas dúvidas. Então, aqui a gente pode conversar bastante sobre todas as dúvidas que você tiver, de correção, de explicação. É só me mandar a perguntinha que eu vou lá te responder. Não esquecendo de você pôr no assunto sexto ano A, ciências, professora Regina, para saber que a pergunta está direcionada para mim, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!